Ele dizia para mim assim, nós éramos muito amigos, né? E a gente jogava bola junto na época. Não, corria atrás da bola, né? Jogar a bola é outro detalhe. E aí ele dizia assim, é, ô Nilson, seria bom se tu fosse meu cunhado, né, cara? Porque aí a gente ia estar junto no final do ano, em Natal, sempre ia estar junto de alguma forma e tal. Ah, tem outro microfone? Eu não sei pregar com isso aqui sem as mãos, não sei, cara. O que eu vou fazer sem as mãos agora? Eu só tenho, eu preciso ocupar uma mão. Será que eu consigo falar sem as duas mãos ocupadas? Filho, Aí, aí, hein? Então eu estava completando aqui e aprove Deus, né? Eu acho que nós estávamos até compartilhando ontem como Deus tem sido misericordioso com a gente, né? Eu acho que todos nós aqui, se você puder listar as razões pelas quais você serve a Deus, faltariam folhas para nós escrevermos o que Deus fez desde o comecinho da nossa história, né? Cada um de nós tem uma história, você tem uma história, eu tenho uma história, e essa história com Cristo, ela tem sempre final feliz. Com Jesus sempre tem um final feliz, né? E apesar das lutas, como o pastor Rildo falou aqui, lutas, enfrentamos gigantes e muitas batalhas que somos travadas sozinhos, outras em grupo, mas enfim, no final sempre a gente sabe que vai dar certo. Jesus disse assim, ó, que aquele que crer nele, né, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer nele, aquele que espera no Senhor, jamais será confundido, ele sabe quem são os seus. E eu tenho certeza que você tem uma história, né? E nós estávamos lembrando ontem da nossa história, tudo que Deus fez em nossas vidas, como é bom acompanhar a história de Deus em nossas vidas ao longo do tempo. Nós temos uma história. Deus foi marcando nossa vida com momentos onde nós fomos encontrados por Ele, fomos envolvidos pela Sua graça e misericórdia. Como é bom ver Deus olhar para trás e ver, Senhor, como diz o salmista, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Que bom estar aqui. É uma alegria muito grande. Para mim, com certeza, sempre estar com os irmãos. E eu vim de motorista no final de semana. E aí eu disse assim, olha, eu vou levar, minha filha veio fazer vestibular aqui nessa região. Minha filha mais velha que não está aqui, porque vai prestar o vestibular hoje à tarde. E eu vim trazer isso, eu vou e volto, porque amanhã, segunda-feira, eu tenho alguns compromissos lá do trabalho que eu executo lá em Blumenau. E minha esposa também, ela é professora na Rede Alfa de ensino lá em Blumenau. E nós temos o compromisso amanhã às 7 da manhã. Então, eu vou sem nenhum tipo de... Vocês vão ter que me mimar, né? Vocês vão ter que ter as regalias todas, porque eu vou de motorista de vocês, né? Enfim, foi muito bom. Aí eu aproveitar para ver o Gil e a esposa, a família, os meninos, gosto muito deles. E estar com eles, ter um amor e um carinho por essa família, né? Enfim, nossa história começou há muito tempo atrás. Hoje eu completo esse ano 20 anos de casado. E mais ou menos ali 25 anos que eu conheço essa família, a família do Gil, pai, Gil filho e os irmãos ali, todos eles. É uma história que... Vou tomar uma água para não me emocionar. Pronto, agora me recompôs. O Rafa também, né? O Rafa conhece a gente faz tempo, já tem alguns diazinhos que a gente conhece, né? Alguns anos que a gente se conhece já ali. Mas enfim, Deus é muito bom com a gente, né? Eu não posso dizer expressar de outra forma, a não ser que Deus tem sido, continuará sendo muito bom contigo. Até aqui o Senhor não tem nos ajudado. Mas queridos, eu quero repartir com vocês uma palavra nessa manhã, e uma reflexão, na verdade, que eu sempre gosto de fazer algumas reflexões quando eu estou, antes de chegar no trabalho, eu gosto de chegar mais cedo que os meninos que trabalham comigo lá, e eu fico sozinho, com aquele escritório sozinho para mim, e aí eu pego e tiro aquele meu tempo precioso na manhã, porque eu sei que se eu começar o dia, no final do dia, já começa na loucura, e aí aquela correria toda, e depois almoço, e pai, vai, quando vê, o dia acabou. E aí eu tenho me disciplinado a separar um tempo pela manhã, mas pela manhã mesmo,
logo antes das 7 da manhã, eu procuro chegar ali perto das 7 da manhã, os meninos chegam por volta das 15 para as 8, eu tenho aquele período ali para eu poder ficar meditando na palavra e orando naquele momento lá. E uma das minhas reflexões que eu tive essa semana, né, e Deus falou muito comigo a respeito de um assunto que eu quero repartir com vocês. E eu queria que você abrisse comigo, né, no livro de Mateus, no capítulo 22 e versículo 37. Mateus, capítulo 22 e versículo 37. Esse versículo é muito conhecido, né? Eu vou ler aqui do 36 em diante, porque às vezes a gente se depara com perguntas. Quem aqui não tem perguntas que você gostaria de fazer só para Jesus? Eu falo assim que eu tirei até uma listinha de perguntas minha que eu tenho aqui, que eu queria sentar com Jesus assim, Jesus, eu queria te perguntar isso aqui. Fazer a listinha de perguntas, né? Para perguntar realmente tete a tete ali, frente a frente com ele. E em Mateus, Jesus estava numa roda, como sempre, né? E um dos peritos da lei ali que estava com ele fez uma pergunta para ele. E vocês sabiam que os fariseus e todos os judeus que não creram em Jesus, estavam ao redor dele, procuravam uma falha para encontrar em Jesus uma falha, para poder colocá-lo à prova, para poder realmente saber se ele quebraria a lei. Moisés recebeu os 10 mandamentos, a lei, no Monte Sinai, recebeu e transferiu aquela lei, e era a lei que os judeus viviam. E por viver aquela lei, Jesus veio para os seus, como diz a Bíblia, os seus não os receberam, mas ele veio no meio dos judeus e os judeus queriam achar uma brechinha para poder puxar o tapete, entre aspas, e condenar Jesus, e levá-lo à morte, enfim, antes do tempo, enfim, eles queriam condenar Jesus. E um deles perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele sempre tinha respostas, e as respostas certas. Até aproveitando, fazendo um parênteses, quando você tiver perguntas, queridos, eu sei que nós temos os pastores, temos os irmãos, amigos, mas pergunte para Jesus. A gente pensa, eu só vou perguntar quando eu estiver com ele lá na glória, enfim. Mas vai para o seu quarto de escuta, no lugar onde você está, ou lá meu quarto de escuta, no caso, é a minha sala do escritório. Eu fico lá e eu pergunto: Deus, mas Jesus, por quê? Por que aconteceu isso? Por que acontece aquilo? Pergunte para ele, abra seu coração para ele. Como disse, Jesus disse, se a gente quer falar com ele, a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta após a gente, orar ele, e o Pai que vem em secreto nos responderá. Então, queridos, pergunte para Jesus. Ele tem resposta certa para tudo. Às vezes a gente fica procurando no YouTube, na internet. A gente tem agora não, já tem um tempo a moda do coachismo aí, né? Dos coach que os caras têm resposta para tudo, parece. Parece que eles têm resposta para tudo. Eu falei, meu Deus, esses caras são ninja, né? Que tem resposta para tudo. Mas Jesus é o mestre dos mestres. Ele tem toda a resposta. Pergunta para ele. Né? Quantas indagações a gente tem todos os dias? Meu Deus do céu, o que eu faço? Eu faço aqui, faço ali, que decisão tomar, que atitude tomar? Pergunte para ele. Jesus sempre tem a resposta certa. Às vezes não é a resposta que você quer ouvir, tá? Às vezes não é a resposta que você quer ouvir, aquela respostinha que você já tinha preconcebido, mas é a melhor resposta. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Então, ele perguntou, esse mestre da lei perguntando para Jesus, me trouxe uma reflexão. E essa reflexão que eu quero fazer com vocês nessa manhã, para a gente poder juntos entender que esse texto ele nos leva para um caminho onde a gente pode realmente perceber o coração de Deus, o que Deus pensa a respeito de nós, o que Ele quer para nós. Então, muitas vezes a gente fica procurando, inventando e complexando as coisas, deixando as coisas muito complexas, mas a gente tem que resumir as coisas. Amar a Deus e amar pessoas. O Evangelho é simples e puro. A cruz, como tem aqui, né?
Cadê a cruz? Está em algum lugar. A cruz, viu uma cruz ali, naquele banner. Ela tem dois eixos, né? Podemos dizer assim, um eixo vertical e um eixo horizontal. É um simbolismo apenas, mas o eixo vertical tem a ver com o relacionamento com Deus e o eixo horizontal com os irmãos. Nós podemos resumir tudo o que nós precisamos fazer. Claro que a Bíblia é muito vasta, muito cheia de conhecimento, que a gente pode aprofundar, mas a gente complica muitas coisas e esquece que é simples o Evangelho. O Evangelho puro e simples é amar a Deus e amar pessoas. Faça uma reflexão na sua vida. Deus falou muito comigo e disse assim, você de fato, Deus, será que eu estou te amando como eu deveria te amar? Como é que se eu estou amando as pessoas que estão ao meu redor, como eu deveria amar? Para contextualizar vocês, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Assim, Deus me deu o privilégio de poder começar junto com os amigos uma empresa de tecnologia lá em Blumenau. E nunca é tarde para recomeçar. Se você tem um sonho de exercer alguma profissão, eu fiz 40 anos. Não parece, obrigado. Mas, e depois de 40 anos eu comecei uma nova profissão. Eu comecei a fazer a faculdade e comecei a enveredar pelo caminho da tecnologia, que eu sempre gostei, sempre tive afinidade, e Deus abriu essa porta para mim. Faço 45 anos daqui um mês, mais ou menos, e depois de quase 5 anos que eu comecei a faculdade, hoje nós estamos estabelecidos numa empresa que é uma referência hoje no ramo que a gente trabalha, no Brasil inteiro, temos clientes no Brasil, em Portugal, Espanha, e eu fiquei perguntando para Deus, o que o Senhor quer de mim? Com essa profissão que o Senhor me deu, com essa oportunidade que você me deu. Será que eu estou te amando como deveria amar? Será que eu estou amando as pessoas como deveria amar? Dentro do contexto que você está inserido. Não é assim, dentro do contexto da igreja, aí aqui na igreja, na minha vida secular é outra coisa. Aqui na igreja, eu tenho que viver isso aqui. Mateus, capítulo 22, versículo 37, que é amar a Deus. É aqui na igreja que eu tenho que fazer isso. Fora da igreja, não. Na igreja é minha vida secular. Não existe secularismo para o cristão. O cristão, ele é cristão em qualquer lugar que ele estiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja nas faculdades que estuda, seja em qualquer atribuição que você tiver. Não existe secularismo para o cristão. Nós não podemos separar que é santo e profano, não. Nós somos santo e pronto, acabou. Nós somos separados, Deus nos separou. E se você se santificou, né, que Jesus nos santifica, nós estamos separados para Ele. E nós precisamos viver esse evangelho puro e simples. Amar a Deus e amar pessoas. Não é fácil viver o evangelho, mas ele é simples de viver. A gente precisa tomar uma decisão. Muitas vezes você tem que dizer assim, eu tenho que decidir o que eu vou fazer, ou não vou fazer. Então, seguir a Cristo, de fato, é uma jornada linda, maravilhosa, mas ela precisa ter parâmetros. E os parâmetros que Jesus colocou aqui foram bem simples, ele ratificou. Desses 2 mandamentos, resume toda a lei e os profetas. 2 mandamentos, mas a lei é tão grande. Você vai ler lá o Pentateuco, você vai ler lá o Deuteronômio, a repetição da lei, você vai ler a lei toda expressa nos livros canônico lá, enfim, que estão lá no Pentateuco. É muito gigante, é muita coisa, muito detalhe. E aí Jesus chegou assim, olha, vou simplificar para vocês. Vocês querem informações demais, muita informação, muita profundidade. Você já viu aquelas palavras profundas que você recebe uma palavra e não sabe o que fazer com ela? Você já ouviu palavras, ministrações? Eu sempre gostei de estudar, né? E eu gostava de coisa complexa, coisa fácil. Eu não gostava. Uma coisinha meio mamão com açúcar, assim. Essa palavra aí tá aguinha com açúcar. A gente até debochava às vezes. Eu falo isso não porque eu me alegro com isso, mas porque era feio de alguma certa forma da minha atitude. Eu queria estudar coisa complexa demais. E às vezes esquecia do elementar. Amar a Deus e amar pessoas. Queridos, não sei se você já foi em congresso, a gente vai em congresso, né? Você vai em congresso, você chega lá pegando fogo, né? Aquelas palavras tudo, aí tu chega aqui em Umuarama, o que eu vou fazer com essa palavra? Pois é, cara, foi bom demais, mas eu não sei o que fazer com ela não, porque eu não entendi, mas assim, o que eu vou praticar? Qual é a prática do evangelho? O conhecimento sem a prática, ele se torna nulo. Completamente nulo. Jesus disse assim, olha, vocês conhecem a lei. Os caras eram catedráticos na lei, sabiam todos os detalhes. Agora eu vou resumir a lei para vocês. E eu quero contar algumas experiências dentro daquilo que eu tenho vivido para vocês, realmente para exemplificar
aquilo que a gente está expressando aqui. E quem ama a Deus, ele não somente se importa com as pessoas, né? Vou começar primeiro ali pela horizontal, né? Porque amar a Deus a gente fala direto, né? 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz que nós conhecemos o amor de Deus dessa forma. Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Então, esse versículo é um versículo que me acompanha, e nessa reflexão que eu estava tendo esses dias, eu percebi que, de fato, às vezes a gente dar a vida, ela se torna uma expressão forte. Como é que eu vou dar a vida pelo meu irmão? Como é que eu vou fazer isso, exercer esse evangelho puro e simples? O evangelho puro e simples, ele requer um esforço da nossa parte. Aí a primeira pergunta que eu faço sempre para mim é: quem ama a Deus e quem resumiu esses dois mandamentos que Jesus resumiu, ele se importa com as pessoas que estão perto dele. Todas as vezes que você estiver comendo, toda vez que você estiver usufruindo de um benefício, ou estiver orando, ou em alguma atividade, nós devemos lembrar daqueles que não têm o mesmo privilégio que você. E aqueles irmãos que você conhece do seu ciclo, da sua região ali, do seu local onde você está, e que precisam de uma ajuda. Às vezes amar a Deus e amar as pessoas não é nem questão de você mover céus e terra. Às vezes uma ligação, às vezes uma mensagem, às vezes um oi. Olá, eu lembrei de você, estava orando nessa manhã, lembrei de você aqui. Como é que você está, meu querido? Como é que você está a sua semana? Quero liberar uma palavra de bênção para ti nessa semana, uma semana abençoada para você. Quem ama a Deus, quem vive o mandamento de Deus, ele ama o que Deus ama pessoas. Jesus ama pessoas. Vocês acham que Deus ama estrutura física? Ele não ama estrutura física. Ele não morreu por prédios. Nós temos até contextualizando aqui a nossa comunidade lá, as pessoas que vão lá na igreja, uma das coisas que me fez firmar meus pés lá, foi saber que lá nós não temos uma estrutura gigantesca servindo as pessoas. Nós temos uma estrutura gigantesca somente para 2, 3 cultos e para que as pessoas, simplesmente vá lá sexta, sábado e pronto. Nós temos um ginásio, nós nos reunimos num ginásio de esportes. E lá no ginásio a gente puxa o palco, reúne tudo, e aquela estrutura é uma estrutura multifuncional, que faz com que nós sirvamos a Deus através do serviço a pessoas. Servindo a Deus através do serviço a pessoas. Como? A comunidade local é abençoada com aquela estrutura que às vezes acontece reunião de moradores e tudo, que a gente abre aquele ginásio para ser feito lá. Por exemplo, tem a escola que localmente usa aquele ginásio durante a semana, tem uma escola por princípios lá. Então, a gente às vezes complica as coisas, tudo, e acha que às vezes amar a Deus, Deus ama estruturas, Deus ama coisas suntuosas, coisas gigantescas, enfim, Deus ama pessoas, queridos. Nós somos eternos por natureza, porque Deus criou a gente com um ser da eternidade. Aqui está aqui, a sua eternidade Deus plantou em você. E assim, você vai morrer, mas você vai ser eterno. E aí Jesus morreu por pessoas. Deus enviou seu Filho para derramar sua vida por pessoas. E às vezes eu me pego nos meus devocionais, meditando em algumas pessoas que eu tenho meu relacionamento, de que Deus, eu não tenho amado como deveria amar. Eu não tenho servido como deveria servir as pessoas que estão ao meu redor. Eu não tenho me importado de fato com elas. Eu queria que você refletisse nessa manhã. Eu não quero trazer nenhum peso para você, mas eu quero trazer uma reflexão. Porque assim, querido, toda meditação na palavra, ela deve trazer uma revelação para você, uma iluminação da palavra, revelação com iluminação. E essa iluminação, ela deve trazer para você uma tomada de atitude. Ela deve te inconformar. Se não for assim, a Bíblia ela já não promove reflexões e nem muito menos mudança de rotas na sua vida. E a finalidade da palavra, ela é espada, ela veio para cortar, dividir juntas e medulas, pensamentos e intenções, mais profundo do que você possa imaginar. Então, quando você medita na palavra, querido, o que vai acontecer? Vai vir uma reflexão, tem uma revelação, e você vai ter que tomar uma atitude. E aí eu refleti. E quem não reflete na Bíblia, que
Tem umas mulheres que são usadas, não são Espírito Santo, mas são usadas pelo Espírito Santo para ficar incomodando a gente às vezes, né? Entre aspas, né? Não incomodando. Minha mulher não incomoda. Mas, amor, tu falou com fulano. Amor, tu ligou para ele, está precisando de uma ligação de alguém. A mulher dele me falou. Faz uma visita para ele e tal. E eu pensei assim, poxa, obrigado pelo meu Espírito Santo aqui, Débora, que me lembra. Ela é minha esposa amada, que lembra sempre ali quando a gente tem que se envolver mais. Mas eu refleti, querido, sobre isso nessa uma das manhãs das últimas semanas ali, não lembro qual foi o dia, e Deus falou comigo, você não tem amado como deveria amar. Aí eu disse, mas poxa, é muito forte isso. Ah, Deus, mas eu trabalho de segunda a sexta. Sábado, às vezes, eu chego no serviço cedo, faço minhas atribuições, sou fiel nos dízimos, nas ofertas, sou líder de célula, lidero uma célula com mais de 10, 12 casais, ministro na igreja no louvor, já era líder do louvor, fazia uma série de coisas ali na igreja, e Deus, será que isso não está bom? Aí diz, mas o que eu quero não é sacrifício, o que eu quero é que você ame as pessoas. Amar é se importar. Amar é se importar. Liga, manda uma mensagenzinha. E aí, queridão, como é que você está? Vamos tomar um café? Eu saio do serviço, passo aí, te busco aí, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Querido, isso é o evangelho puro e simples. Nós vivemos numa geração, nesse momento pós-pandemia, totalmente desconectada umas com as outras. O egoísmo tomou conta. Eu prefiro ficar sentado, assistir um jogo de futebol, ou prefiro fazer coisas que são do meu convívio do dia a dia, do meu egoísmo pessoal, aquilo que eu gosto de fazer, o meu hobby. E as pessoas estão aí. Tinha uma música bem antiga, que a gente cantava, e essa música, o Senhor me fez lembrar, que eu não estava amando como deveria amar. E eu tomei uma atitude, eu vou mudar, vou tomar essa decisão. Fala assim a música, ó, tanta coisa tenho feito, para meu próprio bem-querer, tenho andado, meu próprio, não lembro o resto. Enquanto existe muita gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia fizeste a mim, sem a qual eu hesitar, eu disse sim, ecoou em meus ouvidos, como da primeira vez. E assim eu novamente digo sim, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Amém, amados? E Deus me fez lembrar. Quantas pessoas morrem por aí, sem conhecer Jesus como eu conheço. Jesus resumiu toda a lei, amar a Deus e amar pessoas. Amar significa se importar. Amar significa ligar para a pessoa. Eu tento falar de outro assunto, mas eu não consigo. Deus, você precisa amar pessoas. A eternidade é logo ali, querido. O céu é logo ali. Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Eu não quero trazer nenhum peso sobre você, eu quero trazer uma alegria de entender que você tem a melhor resposta que uma pessoa pode ter, que é Jesus na sua vida. Você tem dentro de você a resposta para este mundo. Você tem dentro de você a resposta para um coração ferido. Mas você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Nós precisamos tomar. E contextualizando com o meu trabalho que eu faço hoje, eu disse assim, poxa, Deus, será que eu tenho tempo ainda para poder me dedicar e a fazer mais, amar mais as pessoas que eu deveria amar? Deus disse assim, olha, o tempo é você quem faz. É você quem organiza. E aí eu tomei uma decisão de organizar a minha agenda melhor. Eu tenho uma agenda pessoal de trabalho e eu organizei a minha agenda da seguinte forma. Eu preciso estar com uma pessoa nova, uma pessoa que eu não tenho um relacionamento, pelo menos uma vez por mês. Bater um papo com alguém. Como eu achei tremenda a iniciativa aqui, do pastor Giovanni da igreja Casa na Rocha, do curso de evangelismo. Às vezes você tem
precisa de alguma estratégia, alguma forma de se abordar pessoas, de conversar. Então, que tremendo. Eu quero incentivar vocês, façam parte, querido, façam esse curso. Invista no que Jesus mais se importou, que são as pessoas. Então, venha aprender como realmente lidar com essa questão do evangelismo. Então, queridos, Jesus resumiu amar a Deus e amar pessoas. As pessoas, elas precisam só entender que você se importa com elas. E repetindo aqui a minha experiência, quando estava lá nesse meu devocional naquele dia, e eu comecei a tomar algumas atitudes, mandar um áudiozinho pela manhã para alguém, me importar com eles, dizer assim, olha, queridos, que bom, que Deus te abençoe, uma semana abençoada, e enfim. E aí eu quero ler outro texto com vocês, queria que o irmão Amado colocasse para a gente ali, no livro de João, capítulo 22, no versículo 15. Amar a Deus, eu vou só dizer, eu vou enfatizar aqui no amor a pessoas, porque o amar a Deus, ele muitas vezes se torna retórico para a gente apenas fala, ama a Deus, eu te amo, ó Deus, e com minha voz, a gente adora, né, e tal, enfim, é uma coisa assim até, digamos assim, meio natural que a gente fala que vive, mas eu gosto de trazer o contrário, digo, se eu amo a Deus, eu amo o que Deus ama, se eu não estou amando o que Deus ama, de fato eu não amo a Deus. Vou repetir, se eu amo a Deus, eu amo o que Ele ama. Se eu não estou amando o que Deus ama, eu não amo a Deus. A recíproca é verdadeira. Então, eu amo a Deus porque eu amo pessoas. Amar pessoas não é estar todo dia na casa dela, não é estar todo dia incomodando a pessoa. Não, é se importar de tempos em tempos com aquela pessoa. Você sabe que está passando por uma aflição, vá visitar. A pessoa está, sei lá, perdeu um ente querido, ou muito menos, às vezes está desempregada, ou precisa de uma ajuda para uma mudança, uma coisa assim, se importe, se importe. E Jesus fez a perguntinha, né? A pergunta reversa. Perguntaram para ele, e ele devolveu a pergunta para Pedro aqui no caso, né? Os mestres da lei perguntaram o que ele, digamos assim, a lei em si, né, o que era, ele pegou e resumiu a lei, como nós vimos em Mateus, no capítulo 22, e aqui em João, ele dá uma pergunta reversa, ele diz assim, olha, depois de comerem, versículo 15, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeirinhos, em algumas versões das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Agora você percebe que o amor a Deus, ele não pode ser um amor platônico, né? Aquele Deus, que eu imagino. Tem que ser um amor prático. Quem ama se envolve com as pessoas. Quem ama se importa com aquilo que Deus se importa. E Pedro aqui foi realmente arguído, foi perguntado, foi moído, foi ali apertado por Jesus para que ele pudesse realmente tirar o melhor dele ali dentro do que ele precisava. Dizer assim, olha, o que resume aqui? Para amar a Deus é amar pessoas. Jesus disse assim, olha, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se a gente às vezes tem essa intenção, mas eu já tinha essa percepção quando era mais novo, que para pastorear a pessoa, só pastor, né? É o pastor que pastoreia. Eu sou só ovelha. Mas aqui, Jesus não estava falando para os pastores. Pastores, pastoriem as ovelhas. Ele falou para todos cuidarem uns dos outros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz que todos nós devemos ter o cuidado igual uns dos outros. Os mais novos sujeitos aos mais velhos e todos sujeitos uns aos outros. Então, esse uns aos outros é uma expressão que tem muito na Bíblia, muito no Novo Testamento, do cuidado mútuo, de se importar de fato com as pessoas. E se você ama a Deus, você cuida das pessoas.
Você cuida dela, você leva, estende a mão quando é necessitado. Quem ama a Deus cuida das pessoas. E na minha reflexão, como eu sempre gosto de lembrar aqui, você pode amar a Deus amando pessoas no ambiente de igreja. Nesse ambiente de igreja, a gente pensa assim, é muito fácil amar a Deus na igreja. Às vezes não, às vezes tem um atrito com o irmão, você tem que pedir perdão. Às vezes tem um atrito com aquele por causa daquilo outro, você vai lá e pede perdão e você aprende a amar, a perdoar, a viver o evangelho dentro aqui desse ambiente de igreja. Você pode amar a Deus aqui. E no ambiente familiar, meu sogro tem um livro que é Família, a Casa do Oleiro. Onde a família é realmente o instrumento de Deus para formar o vaso, para dar forma ao vaso, onde o Senhor Jesus, através da família, vai ajustando e formando esse vaso que é você. Então você pode amar a Deus na sua família também. Será que você tem se importado, quem já é casado com seus pais, com as suas mães? Vocês têm ligado para eles? Você tem muitas vezes perguntado o que você pode fazer por eles? O pai e a mãe servindo os filhos servindo aos pais. Enfim, nós podemos amar a Deus dentro da nossa casa, amando os nossos familiares. E no ambiente de trabalho também. Como é que é a sua excelência no trabalho que você faz? Como é que você serve ali as pessoas que você trabalha? Eu vou contar aqui o testemunho da minha esposa e o meu testemunho também. Ela trabalha na Rede Alfa de Ensino e ano passado teve a oportunidade dela estagiar. Aí eu disse para ela assim, amor, se esse pessoal não te contratar como definitivo, eles não sabem o ouro que eles estão perdendo, a pérola maravilhosa que você é. Né? Aproveitei para fazer um agrado, né? Mas ela é uma bênção na minha vida e na vida de tantas outras mulheres e crianças que ela influencia. E ela começou como estagiária, trabalhava, acho que se não me engano, 6 horas por dia, das 7h30 às 1h30 da tarde. E o trabalho dela foi tão excelente lá, que, excelente assim, ela fazia o que ela precisava fazer, e além do que ela precisava, sobrava tempo. E ela fazia um pouquinho mais. Fazia uma coisa, tem que fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nunca ficava sentada. Sabe que sentado é a posição de receber. Quando você se levanta, você quer dar. Você vai repartir, você vai compartilhar. E assim ela foi fazendo, e aí antes de terminar o ano, eles queriam renovar o contrato dela. Eu falei, mas é de estágio? Não, eles querem contratar, fazer logo o exame admissional para contratar como professora meio período. E antes dela formar, que ela está formando agora nesse mês de fevereiro que ela vai se formar. Já formou ano passado, só que tem que pegar o canudo esse ano agora. Enfim, a excelência do trabalho, usando o exemplo dela, foi tão gritante para aqueles que estavam lá, que ela recebeu salário sem trabalhar. Poxa, isso não é, digamos, concurso público, não é nenhum tipo de instituição pública, é uma instituição privada. Eles pagaram o salário dela de dezembro e de janeiro sem ela trabalhar, só para não perder ela em janeiro. Porque se ela colocasse o currículo dela em outro lugar, ela ia com certeza. Não vamos perder essa joia que é essa professora. Então ela foi contratada antes do tempo. Por que eu quero dizer isso aí? Dizer isso para você aqui. O que tem a ver isso uma coisa com a outra? Isso é amar a Deus. Amando pessoas, servindo as crianças com todo carinho na sua escola. E crianças não são fáceis, você sabe disso. Quem é professor aí, o Rafa, que é meu amigo aí que já trabalha há muito tempo, sabe que não são fáceis. Mas você amar ela, fazer com todo esmero aquilo lá, cuidar dela, aí, enfim, é amar a Deus também. No teu trabalho você pode amar a Deus, servir alguém que está precisando de uma ajuda com alguma dificuldade, em alguma tarefa de trabalho. Não, eu posso te ajudar, cara. Não, eu faço o meu, tu faz o teu. Cada um recebe o seu salário no final do mês. Não é bem assim. Às vezes você vê sei lá, um colega de trabalho com uma dificuldade com uma coisa, poxa, e você já passou por aquilo, você sabe. Não, cara, tu pode fazer assim, rapidinho, tu faz aqui e tal, tu resolve ali, beleza? Então o cara poxa, mas ele tem que aprender. Beleza, mas eu poderia ajudar o cara rapidinho. Às vezes qualquer atitude mínima no seu trabalho, você pode amar a Deus. Repetindo, no ambiente de igreja, amar os irmãos uns aos outros. No ambiente familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, primos, no caso, parentes, enfim, sobrinhos, amar nesse ambiente familiar. E no ambiente do trabalho, ser excelente no ambiente do trabalho. Isso é amar a Deus. E
como Jesus bem resumiu a lei, o apóstolo Paulo, na sequência, se você vai lendo aqui, eu não lembro o endereço ainda, se alguém lembrar, ele resumiu a lei em um mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo, ele resumiu, amar as pessoas. Porque, de fato, se você ama pessoas, é uma consequência do amor que você tem por Deus. Porque amar gente que muitas vezes te rejeita, muitas vezes debocha de você, muitas vezes não retribui esse amor, não é fácil. Mas, por isso que isso é o amor a Deus. É o amor que transcende o nosso entendimento. É um amor que não é um amor que a nossa mente aqui comumente vai entender e vai compreender, né? Então isso é amar a Deus e amar pessoas. E dentro de tudo aquilo que a gente tem falado, aqui que eu tenho falado, necessita de uma característica para você exercer esses 2 mandamentos. Tem uma característica única, que é a maior de todas, e que você precisa ter para exercer esses 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar pessoas. Que é a humildade. Ser humilde. Para amar precisa ser humilde. Para amar precisa ser muito humilde. Queridos, porque assim, amar pessoas que a pessoa não te responde, você logo quer dar logo o pé na bunda, vai para outra célula, o cara dá trabalho na minha célula, tudo ali. Esses dias eu fui conversar com um rapaz, como vocês não conhecem aqui, né, e não vou falar o nome. Aí eu sei que saí do serviço lá, e o cara com as coisas pequenininhas, assim, de coisinhas, assim, aquelas, vamos dizer assim, aquelas picuinhas, assim, sabe? Não sei o quê, porque não vou no culto, porque não sei o quê, porque não sei o quê, cheio de coisa. E aí eu disse, cara, eu queria conversar contigo, cara. Deus falou para mim internamente, né, que eu deveria amar, então eu vou amar esse cara. Não, mas não precisa, não, eu vou aí. Eu vou te buscar, eu vou na tua casa, vou lá no teu trabalho, vou te buscar, a gente vai sentar e bater um papo, conversar. Cara, mas sei que tu é muito ocupado. Não, esquece, ocupado. Eu quero te ajudar, meu querido, estamos juntos. Fui lá, ficamos lá, fomos conversar, deixei ele falar, ele falou. E aí eu peguei e pude contribuir de alguma forma com a minha instrução lá que eu queria dar para ele, atitudes, coisas pequenas que ele precisava corrigir no curso da vida dele. E eu disse assim, Deus, isso deve ser amar a pessoa, porque o cara é xarope, o cara é xarope, coisinhas pequenas assim, cara, meu Deus, cresce, rapaz. Você já tem quase 40 anos, cresce. Vamos, toma uma atitude. Não falei dessa forma, né? Falei, queridos e tal, com muito amor e tal. Que nem diz um amigo meu, põe mel na boca, aí você fala, muita doçura. Querido, eu acho que você precisa refletir sobre isso, com muito amor, para poder fazer com que o cara realmente refletisse sobre isso, mas com coisas básicas. É difícil você amar uma pessoa que, poxa, isso aqui é só o cara tomar uma decisão. E se virar, cara, não vou ficar mais fazendo essa besteira aqui, não. Eu vou congregar é um ambiente, eu não abro mão da congregação. Qualquer lugar que eu vou, quero congregar, seja viajando, onde eu estiver. Na minha família, não, aqui minha família, os princípios e valores são esses. No meu trabalho eu faço isso. Enfim, atitudes que o cara tem que tomar. E a mulher às vezes fica carregando o cara nas costas. Eu falei para ele assim, cara, o problema é que, querido, de repente sua mulher está cansada. Falei bem calmo. Ela pode estar cansada dessas atitudes. Ela está servindo no ministério na igreja, se envolvendo. Se envolva um pouquinho mais. Com muito amor, querido. Se envolva um pouco mais. Faça mais do que você fez ontem. E menos, com certeza, do que você vai poder fazer amanhã. Faça um pouquinho mais. Sirva. Faça alguma coisa, se envolva. Então isso é amar a pessoa. Você pegar e sair da sua rotina toda e dizer assim, olha, eu vou tomar uma decisão de ser humilde para escutar o cara falar um monte de coisa que não tem nada a ver e baixar, e vou lá ajudá-lo. Jesus foi um rei que nunca se orgulhou, né? Ele nasceu para reinar, mas com certeza ele nunca rejeitou se humilhar, com certeza. Ele se humilhou quando deveria se humilhar, e por isso Deus o exaltou. Então, querido, para amar pessoas, nós precisamos dessa característica. Não adianta que não é uma atitude mecânica, e nem muito menos um aprendizado no ambiente da alma, é uma decisão de humildade. Eu vou me esvaziar de mim e vou amar pessoas, consequentemente eu vou amar a Deus. Eu vou fazer isso. Decisão. Que decisão você tem tomado para amar mais as pessoas? Que decisão você tem tomado para poder amar mais elas no dia a dia? Eu quero te fazer refletir nessa manhã. Eu queria que você sentado mesmo curvasse a sua cabeça. Queria te pedir para a irmã do teclado ficar ali no teclado para mim, por favor.
E eu tenho certeza assim que esses 2 mandamentos que nós lemos aqui nessa manhã, amar a Deus e amar pessoas, ele deve resumir a sua vida inteira, querido. E eu quero te convidar a refletir sobre isso nessa manhã. Em que ambiente você está faltando amor, está faltando esse comprometimento com o Evangelho, essa entrega de se humilhar mesmo, de dizer assim, ó, eu preciso, Deus, parar para poder me ajudar mais as pessoas, me envolver com as pessoas. Jesus, tende compaixão de mim. Eu sou um pecador. Deus, minha especialidade é pecar. Eu queria te convidar a orar nessa manhã. Não vou orar por colocar a palavra na sua boca. Comece a orar, quebrando o seu coração e diga assim, Senhor, eu quero aqui, diante dessa tua palavra, a palavra que diz que os mandamentos são resumidos nesses 2, de amar a ti e amar pessoas. Eu quero realmente pedir ao Senhor que o Senhor venha converter o meu coração. Comece a dizer para Ele, diga, eu quero me arrepender, Deus. Eu quero me arrepender, porque eu não tenho tido essa compaixão de Jesus. Porque eu não tenho me envolvido como deveria. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso amar mais. Eu sei que eu posso me entregar mais, Jesus. Comece a dizer para Ele, querido, nós não somos melhores que ninguém. Ninguém aqui está acima dos outros. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores, mas nós servimos a um Deus tão grande, e misericordioso e compassivo. E Ele está aqui nesta manhã, porque onde 2 ou 3 reunidos estão no nome dEle, ali presente Ele está. O Senhor está aqui em nosso meio. E Ele diz assim, filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Vem Senhor, com os nossos corações quebrantados, nós queremos nos arrepender, Pai. Porque realmente não temos vivido os mandamentos do Senhor. Não temos vivido os mandamentos do Senhor, Pai. Não temos vivido como deveria viver, meu Pai. Não temos amado como deveríamos amar. Pai, o Senhor pode trazer à memória dos meus irmãos nessa manhã ações, atitudes que houveram no passado para eles poderem refletir, tomar posições diferentes a partir de agora. A partir de agora, Pai. O Senhor é o Deus da esperança, o Deus dos recomeços, que nos faz recomeçar todos os dias. As tuas misericórdias se renovam nessa manhã, Jesus. E nós queremos nessa manhã, Pai, uma manhã de domingo, pedir a tua misericórdia sobre nossas vidas. Que a tua graça venha sobre nós. Tua graça venha sobre nossas vidas, Pai. Agora eu quero orar por cada irmão que está aqui nessa manhã, Pai. Quero orar e declarar, Deus, uma palavra, Deus, de bênção sobre a vida deles, Pai. O Senhor Jesus, eu sei que Tu ama cada um de nós. Sei que Tu ama cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre eles agora, nesta manhã. Que Deus, as suas vidas nunca mais serão as mesmas, Pai. Não pelo que eu falei nessa manhã, mas pela posição que eles irão tomar de amar mais as pessoas. De amar mais aqueles que estão ao seu redor. Amando a Deus, servindo pessoas. Amando a Deus, amando pessoas. Em nome de Jesus, Pai, dá forças, Pai, dá coragem, Pai. Deus dá realmente um entendimento, Pai, que nós precisamos realmente se envolver com as coisas do Teu reino, envolver com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu abençoo e libero essa palavra em nome de Jesus, que todo engano na mente, toda trava no corpo, na alma e no espírito sejam desfeitos em nome de Jesus, Pai. E nós liberamos, Pai, nessa manhã os Teus filhos, Deus, para serem influentes onde eles estiverem, para exercer influência nos Teus trabalhos,
trabalhos, nas suas famílias, em qualquer lugar que eles estiverem, que a influência do Teu Santo Espírito que está neles possa, Deus, contagiar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Deus, e tiro, Deus, todo engano que estiver na mente, toda a retração, Deus, dizendo que eu não consigo, não posso, pelo poder do nome do Senhor Jesus está cancelado. Todos nós podemos amar mais, podemos servir mais, podemos nos importar com as pessoas, em nome de Jesus, Pai. Essa igreja é uma igreja de amor, é uma igreja que ama o perdido, Pai. Eu libero uma palavra de bênção sobre essa igreja, que essa igreja seja uma igreja reconhecida nessa cidade, como uma igreja que se importa com as pessoas, que ama as pessoas, que influencia as pessoas, Deus, a te amarem mais, Pai, em nome de Jesus. Não é uma instituição, mas uma família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar essa palavra e declarar agora, Pai, que o Senhor Jesus os separou para este tempo, Pai, para vivermos uma igreja que ama a Ti e ama pessoas, Pai, em